Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje nós temos um assunto muito lindo, pastora, com o tema O Maior Tesouro do Mundo. E o nosso texto, né? Está em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Qual seria, se você fosse fazer essa pergunta assim, qual é o maior tesouro do mundo? Qual seria, né, a sua resposta Tem sobre tantos isso? pensamentos de coisas preciosas. Eu tenho uma frase de John Wesley, que foi um do maior avivalista, né, do século XVIII na Inglaterra, que diz o seguinte, preste atenção: todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, a Bíblia. Quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus designou-se a ensinar o caminho. Ele o escreveu em um livro. Dá-me esse livro a qualquer preço. Dá-me o livro de Deus. Olha que frase linda, né? Então, é um clamor, né? É um clamor, né? O Wesley entendia perfeitamente, pastora, qual era o propósito de Deus na vida dele. E a gente também precisamos entender, né? Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar naquilo que de fato, pastora, é precioso para nós. Nós estamos falando aqui de tesouro, né? Sim. O que é precioso para cada um de nós, né? Focar nossa energia, nossa força naquilo que realmente é espiritual, porque nós buscamos tantas coisas nesse mundo, tantas coisas materiais, e muitas vezes esquecemos de buscar aquilo que é espiritual, né? E o propósito maior que Deus tem na sua vida, na minha vida, é buscar a Deus, né? Depois você pode olhar lá em Atos 17, né, no versículo 26 a 28, que Ele nos criou com esse propósito, pastor, de buscar a Deus, né? Porque Ele diz lá, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então foi nele, né? Então o apóstolo Paulo também, aqui na carta aos Colossenses, né? Ele fala acerca de que realmente importa também numa outra parte, não a que nós lemos, mas lá no capítulo 3, do 1 ao 3, ele fala o seguinte, que as coisas lá de cima, pastor, olha só, as coisas do alto, né, são mais importantes do que as que são da terra. Ele fala isso, ele fala assim, ó, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar, ele fala, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, né? E a vossa vida, ele fala, está escondida. Olha só, em Cristo, né? No outro texto nós falamos lá que há algo escondido, né? Que está nele, que está em Cristo. Ele fala que a nossa vida também está escondida em Cristo. O que ele está enfatizando, que você é tão precioso e tão preciosa, portanto está escondida em Cristo. Você já procurou algo escondido? E você sabe que tem muito valor? Talvez você perdeu alguma coisa, guardou em algum lugar, tanto tempo, né? E não sabe onde guardou, perdeu o lugar onde guardou, esqueceu-se, né? E você procura diligentemente algo escondido, né? Quem já participou de um caça-tesouro também na sua vida, né? Quando criança. Quando criança ou pré-adolescente, jovem, até na gincana das igrejas, quando participava dos retiros, tinha muito disso. Na verdade, era uma caça ao tesouro que, na verdade, não era bem
um tesouro no final, né? Tá frio, tá quente. Mas ganhava um chocolate, um docinho, um bombom, alguma coisa nesse sentido, né, pastor? Mas existem verdadeiros caçadores de tesouro, pastor. Encontram aí milhões em moedas, em navios que foram afundados há séculos, né? Então existe aí caçador de tesouro. E tem pessoas que andam caçando tantas coisas, pastora, mas que não é aquilo que é um verdadeiro tesouro. Acontece muito isso, né? E nós somos chamados aqui para procurar um tesouro escondido que existe, né? E o apóstolo Paulo falou acerca desse tesouro para a igreja aqui de Colossenses, pastora. Né? Ele fala que esse tesouro é o conhecimento, é a sabedoria, a compreensão, o entendimento de um mistério. E qual que é esse mistério? Cristo, né? Ele fala lindo, isso. Né? Paulo diz então que para que compreendam, para que venham a compreender, né? Ter o pleno conhecimento, né? Por quê? Porque o nosso conhecimento, às vezes, ele ainda é parcial. O nosso conhecimento, então o nosso desafio é alcançar a plenitude de Cristo, né? Então ele fala assim, ó, nessa parte que nós lemos nos textos, né? Que ele está ali lutando, né? Como um grande combate ali para ensinar. Ele está orando por aquela igreja para falar para ele, ó, que vocês sejam fortalecidos. Ele fala isso, né? Consolados, confortados em seu coração. Ele fala também que vocês estejam unidos, vinculados em amor. Mas ele também diz que vocês alcancem essa riqueza. Que vocês venham alcançar essa riqueza do pleno entendimento, do conhecimento, né? Do mistério de Deus, os tesouros escondidos que tem em Cristo. E que tesouro é esse, né? Que tesouro é esse que está escondido em Cristo, né? Então nós sabemos que a palavra de Deus é o maior tesouro do mundo. Então eu creio que Paulo está falando aqui da palavra de Deus. Ele está falando do maior tesouro do mundo, que é a palavra. John Wesley entendia qual era esse tesouro. Ele falou, dá-me desse tesouro, dá-me desse livro, eu quero beber, eu quero viver por esse livro, né? Porque ele entendia que ali naquele livro ele encontraria o propósito de Deus para a sua vida. Até mesmo, pastor, que John Wesley ele carregava uma pergunta que a mãe fazia já desde muito cedo, quando ele era pequeno. O que você está fazendo, John, para alcançar o céu? Então, talvez aí foi um grande achado dele. Ele falou, eu sei, agora o caminho está no livro de Deus. E o apóstolo Paulo também, ele tinha esse entendimento que a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Colossenses e outros, de Efésios, sim, e tantas outras, porque aqui ele escreve para a igreja de Colossenses, mas ele está tentando alcançar também a igreja de Laodiceia, outras igrejas que estão próximas ali, com o mesmo entendimento, porque a preocupação maior do apóstolo Paulo era com a revelação da palavra, com o entendimento, com o conhecimento de Cristo, né? Então esse tesouro escondido é Cristo. Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança de uma glória eterna, né? Então nós precisamos nos dedicar, pastora, em procurar esse tesouro. Amém. Nos dedicar em buscar esse tesouro, né? Sermos verdadeiros caçadores de Deus. Amém. Olha aí que lindo, né? Você é um caçador, você é uma caçadora de Deus, né? Procure na palavra de Deus. É um tesouro escondido riquíssimo que você pode encontrar. Então ele está falando que eles tenham, né, essa preciosa experiência de conhecer a Cristo, né? Com real convicção, com realmente clareza de compreensão, porque o plano misterioso de Deus foi revelado. Amém. Havia um plano poderoso, né, desde a eternidade, que era Cristo, que foi revelado a cada um de nós, que é o próprio Cristo, que veio, né? Ele veio como Emanuel, o Deus conosco, como Deus no Antigo Testamento estava lá na Arca da Aliança, representando a presença de Deus com os homens. Sim. Deus também mandou o seu Filho Jesus como Emanuel, né? O Deus conosco presente no nosso meio, e hoje Ele habita dentro de nós através do poder do Espírito Santo. Então nós temos essa riqueza dentro de nós, e nós precisamos descobrir, olhar o maná, né, o pão vivo que desceu do céu, né? Nós falamos de maná, e o maná também ali é um alimento, né, que veio para o povo, e é o alimento que veio do céu de Deus. Jesus se apresenta como esse maná. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus está revelando que lá no Antigo Testamento, Deus já estava sinalizando, né, como sombra, né, para o Novo Testamento, para explicar o Antigo Testamento, lá no Novo, dizendo que ele seria esse pão vivo que viria, que alimentaria o seu povo, né? Porque ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? A palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, né? Então Jesus traz essa revelação para os nossos corações, que Ele é a palavra viva. Ele bem fala que
que Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Amém. O próprio João disse isso, eu sou o Verbo, né? Que Jesus é o Verbo que veio para habitar no nosso meio e nos dar graça, sabedoria o tempo todo, né? Então essas ilustrações que nós vemos na Bíblia, pastora, elas todas apontam para Cristo. Sim. Ele é o tesouro escondido e que foi revelado para cada um de nós. Quando eles ficaram maravilhados pegando o maná, o que é isso? O que é isso? Jesus vem e diz, eu sou isso, o pão vivo que desceu do céu. Ele fala isso lá em João capítulo 6, do 47 e 50, ele fala, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Ele fala, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele fala isso. Então, os religiosos enlouqueceram com isso, sem compreender. Então são muitas figuras, né, que através de Jesus Cristo veio na claridade, veio revelar, né? São muitos tesouros escondidos que estavam lá no Antigo Testamento e que veio no Novo Testamento trazer a revelação para os nossos corações, né? Então a palavra de Deus é o maior tesouro do mundo, Cristo é o maior tesouro do mundo e eu, você, precisamos ser verdadeiros caçadores e caçadoras de Deus, da palavra de Deus, porque o Senhor quer que nós o busquemos, né? O propósito maior é buscar a Deus, é viver para Deus, é conhecer o Senhor, é olhar para o céu, olhar para as coisas do céu, né? Buscar as coisas do alto. Pastor, sabe o que eu estou lembrando aqui? Desde Abraão ele já sabia desse tesouro. Jesus falou, Abraão sonhou em ver os meus dias e se alegrou neles. É como se ele dissesse, eu quero tanto ver quando esse tesouro for revelado. E é uma coisa interessante, pastora, que lá em Apocalipse 2:17 fala que ao que vencer, lhe darei do maná escondido. Olha, quando eu vi essa parte, eu falei, que maná escondido é esse, né? E o maná aqui, escondido que ele está falando, ele vivia dentro da arca, porque lá no Antigo Testamento, né, Moisés orientou então Arão a pegar um pouquinho do maná, colocar num local lá, né, no cesto e colocar dentro da arca, né? Então a arca ela era toda revestida de ouro, com a tampa toda maciça de ouro, fechada. Então, para que você pudesse ver o maná, o que tinha que fazer? Ser igual uma criança que é curiosa, quando vê um pote, né, de alguma coisa, ela quer abrir ali para olhar, né? Então, para nós conhecermos de Cristo, conhecermos da palavra, termos conhecimento, nós precisamos ter curiosidade da palavra de Deus, né? Então, o maná, para você ver lá, porque ele foi colocado ali para as gerações, pastora, tiverem conhecimento. Colocar o que ele não estragou, foi dentro da arca. Porque a arca não era de vitrine, não era de vidro, não tinha nenhuma janelinha que você pudesse ver. Você tinha que abrir. Você tinha que ir no mais profundo. Um caçador de tesouro, ele vai no mais profundo do mar. Ele caça mais. Ele investe, ele né? investe muito dinheiro, pastor. Altos. Investimentos altos, exatamente, para buscar. E nós, para encerrarmos aqui, nós temos duas parábolas bem pequenas, que, para concluir o nosso momento aqui, a aplicação no seu coração, que eles encontraram também um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Sabe o que essas duas personagens dessa parábola, essa comparação que Jesus falou? Nós vamos vender tudo que nós temos, para poder comprar aquela terra onde está o tesouro escondido e também aquela pérola de grande valor. Sabe por quê? Porque as duas parábolas ali representam o reino de Deus, pastor. Então eles estavam vendendo tudo, dando tudo de si pelo reino de Deus. E nós, será que nós damos tudo de nós pelo reino de Deus? Caçamos mesmo com verdadeiros caçadores de Deus, a palavra, o alimento, a Cristo mesmo em nossos corações? Nós temos feito isso, nós temos buscado a Deus com força, com ânimo, com vontade nesses últimos tempos, pastor? Será que nós temos feito isso? Eu não estou falando para você vender tudo que você tem e comprar o reino de Deus, não é isso. Jesus faz uma comparação dizendo, vocês têm que buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as demais coisas vocês vão ter. Amém. Se vocês tiverem o maior tesouro do mundo, que é Cristo, outros conhecimentos, sabedoria desse mundo virão sobre você, né? A história de José, pastora, que eu estou lembrando agora, é muito linda. Ele tinha um conhecimento do tesouro escondido que era o Senhor, que era Deus. E ele viveu como escravo no Egito, mas Deus usou ele passou a ser governador. Por quê?
ele teve revelação de Deus para interpretar o sonho, né, do faraó, e aí então ele foi colocado num lugar de altíssimo, de excelência, né? Só abaixo, acima dele só o faraó. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida e você precisa descobrir. Então procure o tesouro. Vá mais profundo com Deus. Vá cada dia mais profundo. Se você tiver que abrir um local, abra, procure, abra a palavra, ame a palavra, viva a palavra, porque o maior tesouro do mundo é a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é o maná, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento eterno para a sua vida. E você vai descobrir o seu propósito e você ainda vai ter a sabedoria, a ciência, não só da eternidade do céu, mas desse mundo também. Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Eu creio nisso. Amém, pastora? Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor amado, muito obrigada, meu Deus, pela Tua palavra tão maravilhosa. Ajude-nos, como o apóstolo Paulo diz, que estava se esforçando para que os cristãos ali pudessem ser fortalecidos no seu coração. Ajude-nos a estarmos unidos em amor para alcançarmos a riqueza do pleno entendimento de conhecer a Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, para que essa pessoa entenda que ela é tão preciosa, que o Senhor a escondeu em Cristo. Louvado seja o Teu nome por cada um e cada uma. Peço a Tua bênção sobre as famílias, sobre as pessoas que ouvem esta mensagem. Oro no nome de Jesus Cristo para que ela, recebendo isso, receba tanto conhecimento deste mundo que é necessário, como conhecimento da manifestação da glória do Senhor. Receba do pão do céu para viver eternamente no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.